nossos passos ilumina. Novena a Nossa Senhora Auxiliadora. Maria, auxílio dos cristãos, a invocação dos tempos difíceis. Nono dia, o apostolado educacional é um combate espiritual e Nossa Senhora é o poderoso auxílio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Voltados para Nossa Senhora, rezemos a ela a oração composta por São João Bosco. Ó Maria, Virgem poderosa, vós sois a grande e ilustre proteção da Igreja. Vós sois o maravilhoso auxílio dos cristãos. Vós sois terrível como um exército em ordem de batalha. Vós somente haveis destruído as heresias em todo o mundo. Vós, nas angústias, nas lutas e dificuldades da vida, vós, nos perigos, defendei-nos do inimigo. E na hora da morte, acolhe nossa alma no paraíso. Amém. Queridos irmãos, nesse nono dia, nós vamos refletir sobre a intercessão de Nossa Senhora, o papel de Nossa Senhora na educação católica. Por providência, nós terminamos esta novena na vigília da Ascensão do Senhor aqui no Brasil, e que foi justamente o momento, o mistério no qual Nosso Senhor institui a educação católica. Ide pelo mundo e a todos ensinai, anunciai o Evangelho. Só que você pode estar se perguntando: Padre, nós fizemos como tema geral para esta novena a invocação dos tempos difíceis, e o Senhor nos mostrou o quanto esse título, ele nasce, ele surge, ele se espalha por toda a Igreja com esta devoção em meio a combates, a batalhas. E qual a relação com a educação católica? Uma vez que São João Bosco escolhe justamente Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos como a grande patrocinadora, a grande intercessora do seu intenso e fecundíssimo apostolado educacional. Ora, eu gostaria assim de convidar você a meditar princípios católicos de vida. E é claro que de educação. Porque a educação católica não faz outra coisa senão formar o homem, a criança, o educando para a vida. Para esta vida, mas principalmente para a vida verdadeira, que é a vida eterna. Uma vez, então, contemplando estes princípios, eu gostaria que, ao mesmo tempo, você, com muita sinceridade, olhasse para os lados, olhasse não só para as crianças, a juventude nos nossos dias, a educação em nossos dias, seja ela qual for, pública, particular, confessional, não confessional, mas também para a sua própria formação, para a sua própria educação. E que fizéssemos um contraste com esses princípios que o Padre vai colocar neste último dia da nossa novena a Nossa Senhora Auxiliadora. E fizesse uma medição, fizesse uma avaliação de tudo. Deus te deu inteligência, Deus te deu fé, para você, inclusive, ter um olhar sobrenatural para todas as coisas. E nós somos convidados nesta novena a voltar o nosso olhar para a educação católica. São os seguintes princípios, então, católicos de vida, e, portanto, que devem
fazer parte de todo o projeto educativo. Em casa, pela família, na igreja e, claro, na escola que os pais católicos desejam para os seus filhos. Primeiro princípio: o universo foi criado por Deus Todo-Poderoso e é governado por sua providência. Isso deve fazer parte da educação, e de um modo tão natural quanto o ar que nós estamos respirando agora. Vai se perguntando se isso está inserido na educação dos nossos filhos no seu todo, ou se nós mandamos isto para uma horinha de catequese no fim de semana, e às vezes com muita luta. Segundo princípio: o homem, criatura formada de corpo e alma, foi criado por Deus para servi-lo na terra e alcançar com ele a felicidade no céu. Querido pai, querida mãe, a educação do seu filho está toda ela orientada nessa direção? As nossas escolas têm isso em conta? Terceiro princípio: dotado de consciência e livre-arbítrio, o homem é responsável por sua conduta, cujas normas são pré-estabelecidas pelos princípios eternos da lei moral. Essa lei moral é imutável e independente do homem. A nossa educação é pautada nos 10 mandamentos, é pautada naquilo que a reta razão nos ensina a alcançar por dom de Deus, pela criação de Deus, ou ela tem ensinado que tudo é relativo? Inclusive, em alguns momentos, nossos filhos, nossas crianças agirem em completa desobediência quando não afronta a lei eterna e imutável de Deus, nosso Senhor. Quinto princípio: Deus doou ao homem certos meios sobrenaturais de conduta, como, por exemplo, a graça, que ultrapassa os poderes naturais do homem. Até que ponto a educação dos nossos filhos tem sido alicerçada na graça? E quando a gente se dá conta de que tudo tem o seu limite, a que nós recorremos? Psicólogo, terapeuta, remédio? Tudo tem o seu valor, evidentemente, mas o valor que lhe cabe. E paramos por aí? Ou sabemos que há algo maior e muito mais fundamental na educação de um ser humano, necessitado da graça de Deus? Sexto princípio: em consequência do pecado original, o homem tem o intelecto reduzido para perceber a verdade e uma vontade também limitada para procurar o bem, e sua natureza mais inclinada para o mal. As novas pedagogias levam isso em conta? Ou batem nos ombros e dizem: isso é coisa para lá, para a religião. Isso é coisa para ficar no cantinho da sua vida. O pecado original não afetou a natureza da inteligência e vontade humanas, mas privou-as de especiais e poderosos recursos. Isso diz respeito ao que nós concebemos por ser humano, por educando. Se sem a graça já fica difícil, imagina desconsiderando a dimensão espiritual, a alma imortal.
a educação vira mero adestramento. E o que é adestrado é bicho, e não homem. A dignidade das nossas crianças é altíssima. E é a isto que os princípios católicos de vida nos conduz, a esta percepção. 7º princípio. Através do batismo, certos dons sobrenaturais são restituídos ao homem, mas permanecem os efeitos do pecado original no que toca à inteligência, à vontade e à natureza. É necessária, portanto, a fé. E junto da fé, a esperança, a caridade e toda sorte de virtude sobrenatural e a própria graça sobrenatural. Senão, esta educação não fica somente incompleta, ela fica fortemente e seriamente comprometida. Mais um princípio. O homem, pela sua verdadeira natureza, é ser social, tendo obrigações para com a sociedade e sendo em troca por ela afetado. Primeira consideração, o homem em si mesmo. E depois, na sua vida social. O bom cristão, o bom católico, será um bom cidadão, será um bom profissional, será um bom pai de família, uma boa mãe de família e assim sucessivamente. Mas sabendo que nós seremos educados para uma sociedade que está acima desta e é muito maior do que esta, que é a sociedade dos santos. E isso nós começamos a nos dar conta no seio de uma família cristã, célula da sociedade, nos dizia São João Paulo II, na igreja, que é a sociedade perfeita, enquanto constituída por nosso Senhor de tudo que ela necessita para exercer a sua missão. 9º princípio, a educação, que é ao mesmo tempo processo individual e social, deve abranger a formação, o desenvolvimento e a orientação sistemáticos de todas as potencialidades legítimas do homem, de acordo com a sua verdadeira natureza e a hierarquia essencial dessas potencialidades. O corpo tem o seu valor? Tem. Os sentidos têm o seu valor? Tem. Mas há algo muito mais elevado e que, portanto, merece uma educação criteriosa, lapidar. Nós estamos falando da inteligência, nós estamos falando da vontade, nós estamos falando da criatura nova que nasce na pia batismal e que é nutrida e formada pelos sacramentos. A educação deve alcançar a tudo isso, deve envolver a tudo isso e não só trabalhar em sintonia com tudo isso. Porque se a instrução da escola contraria estes princípios, ela está prestando um desserviço à formação das nossas criancinhas e dos nossos jovens. 10º princípio, a finalidade da educação é, portanto, orientar o homem no sentido de poder ele atingir o fim para o qual foi criado. A vida eterna, a eternidade feliz com Deus. Sua finalidade pode ser, pelo menos parcialmente, atingida através de perfeita formação moral e religiosa dentro dos princípios cristãos. Onde nossas crianças passam a maior parte do tempo sendo instruídas? Na escola ou na catequese? E o que as nossas escolas têm oferecido?
Cada um se pergunte e responda a si mesmo. Inteligência disciplinada e iluminada pela verdade e guiada pelos ensinamentos da religião. Tem pai que acha que 1 hora de catequese resolve. Vontade disciplinada pela aquisição do autocontrole e firme adesão aos princípios morais. Luta por atingir o mais alto nível da perfeição humana. Nós temos formado as nossas gerações católicas. Olhe para dentro da sua casa, olhe para os lados. Seja sincero, seja honesto. Para ideais nobres e altos. Ou nós já perdemos isso de vista? Pensamos apenas que a boa educação é aquela que forma um bom profissional, com um bom salário. Isso é só uma parte da boa educação, mas não diz tudo. E não diz o maior valor. Apreciação de deveres, obrigações e direitos do homem e da sociedade conforme foi estabelecido pelo Criador. Reconhecimento da ordem e harmonia do universo aplicável ao homem, à natureza e à sociedade. Amor à verdade, virtude e justiça. Aquisição de capacidade para prover o sustento e fazer que a vida seja digna e verdadeiramente católica. Não basta que seja digna do ponto de vista material, é preciso que seja católica. E a família católica, que preza por uma vida digna materialmente, profissionalmente e só, mas não forma bons católicos, falha terrivelmente com a educação dos filhos e com o projeto de Deus para a vida deles e através deles para a sociedade. Se você olhou para os lados enquanto o padre falava, ou seja, se você colocava em contraste o que o padre falou com a realidade que nós temos hoje, você já está entendendo por que São João Bosco, desde tão cedo, recorreu a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, tal e qual nós a conhecemos durante essa novena. Nos nossos dias, então, meus irmãos, uma escola alicerçada em todos esses princípios fundamentais que o padre acabou de ler, é algo popular ou é uma joia rara? Responda para você. Uma escola assim definida tem liberdade pedagógica? Considerando sociedade, família e a condição do educando, trata-se de um trabalho fácil a educação católica? Eis por que nós precisamos o auxílio de Nossa Senhora. Não só o padre no apostolado educacional, mas os pais na educação dos filhos, os catequistas na formação das nossas crianças, os padres na formação do seu povo. E bom seria se os católicos se despertassem o quanto antes para a realidade e para essa necessidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Vamos para a bênção de Nossa Senhora Auxiliadora para este 9º dia da nossa novena. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Senhor, escutai a minha oração. E pela Mãe de Deus, chega até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para a bênção. Oremos. Ó Deus, onipotente e eterno, que por obra do Espírito Santo preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria, para que fosse uma digna habitação para o vosso Filho. Concede a nós, que nos alegramos pela sua memória, de sermos libertos por sua intercessão dos males presentes e da morte eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.